Bueno, hoy hablaremos sobre la increíble tarea que Jesús nos dio de hacer discípulos. Todos nosotros aquí somos líderes clave en nuestras organizaciones, en los países donde actuamos. Y estoy seguro de que todos los que estamos aquí hoy deseamos ver nuestras iglesias crecer, ser misionales e marcar a diferença. Já seja plantando ou revitalizando igrejas, todos compartimos o desejo genuíno de ver a igreja desarrollar-se, certo? Verdade? Então, sendo direto, como logramos que nossas igrejas cresçam de forma saudável e sustentável? Como despertamos o coração de los miembros e asistentes de la igreja hacia uma nova etapa em suas vidas, em sua igreja? Que necessitamos fazer para desbloquear o crescimento de la igreja? E como ajudamos a nossos missioneros a ter mais êxito em suas missões? Como hacemos isso? Será novo método, novo modelo de igreja? Será novo enfoque, novo programa, nova visão? É falta de recursos, enfoque? Será suficiente só estabelecer metas e persegui-las? Essas são as perguntas que he escuchado repetidamente em meus últimos 10 anos trabalhando como consultor de igrejas, redes de igrejas e denominações. E de hecho, são perguntas que se han hecho desde muito tempo, há muito tempo. Perguntas legítimas. E alguns movimentos e caminhos han sido construídos a lo largo del tempo e muitos de eles tiveram êxito. Algumas estratégias e respostas deram buenos resultados. Pero parece que depois de tempo, essas respostas já não têm o mesmo sentido em novo contexto, em novo país ou cidade. Lo que funciona em Equador não necessariamente funciona igual em Panamá ou México. Às vezes, uma igreja aplica o mesmo processo que outra, pero em uma funciona e na outra não. É interessante. Quando eu era adolescente, conheci o Ministério Propósitos, que começou na igreja de Rick Warren, em Saddleback. Me interessei muito porque lo hacían. Desde então, estudei todos os movimentos de plantação e revitalização de igrejas e hice vários análises detalhados na faculdade, seminário, e cada vez que observava novo movimento, notava alguns sinais claros de êxito e outras que talvez explicavam o fracasso. No tempo que temos hoje, me gostaria de comentar ao menos 3 destes elementos que dão pistas sobre o êxito de movimento. Me gostaria de compartilhar com vocês sobre visão, discipulado e liderazgo. Começando pelo primeiro elemento, visão. Nenhuma organização, já seja uma igreja ou uma rede de igrejas, logrará algo novo se não há uma visão desafiante del futuro que mobilize a las pessoas. A visão tem o increíble poder de cultivar e motivar as pessoas hacia o cambio. Isto é uma verdade óbvia no mercado corporativo, no mundo corporativo, onde existem diversas ferramentas para que as pessoas e organizações abracem uma visão. Pero, increíblemente, em la igreja e las denominações, nós solemos ter muitas habilidades para construir juntos uma visão de futuro. Normalmente é de arriba para abaixo. O pastor, o líder de uma organização, decide solo
e quer que todos vivam uma nova visão ao dia seguinte. Pero isso não mobiliza as pessoas. Puedes hablar, repetir uma ideia que saiu de tu cabeça, pero eles não seguirão solo porque tu dije ou porque foi imposto. A visão deve ter sentido para as pessoas, deve ser internalizada, e isso só ocorre quando construímos junto com eles. Isso requer trabalho, requer tempo, pero é a única forma de que uma visão nasça lista para generar caminho real. Se queres ter menos resistência a uma nova visão, construí-la junto com as pessoas. Tomará mais tempo, é verdade, al princípio, pero luego ahorrarás tempo com menos resistência. A visão tem que ver com o porquê. Como disse Simon Sinek, experto de liderazgo, para liderar uma organização, há que começar com o porquê. Uma razão muito clara de por que hacemos o que hacemos ou por que queremos chegar allá. Porquê forte nasce a partir de uma consciência de grupo de pessoas, não só de uma pessoa. A visão é uma demonstração de futuro possível, diferente, audaz, e que leva as pessoas a querer sair de onde estão e a fazer cambios palpáveis. A visão é forte como isso. E na Bíblia, vemos muitos líderes que foram visionários e, por ello, cultivaram muitas pessoas. E no mundo corporativo, também vemos líderes visionários que influem em pessoas e organizações. E tu? Qual é tu visão? Tu tienes uma visão? Puedes decirla? Puedes escreverla? É possível entender sua visão? E como puedes ampliar tu visão para ser o catalisador de uma construção de visão com tus liderados? A visão não tem que sair solo de ti. Não tem, pero tu puedes ser o catalisador. Alguém que mobiliza a outros a sonhar futuro diferente em las organizações do futuro. Sua organização será diferente se tu visão for forte. Exponte a visões inspiradoras, a líderes inspiradores, a organizações inspiradoras e llena tu tanque de visão para poder inspirar a outros e ir contigo a essa viagem de construção de uma visão audaz. Uma visão cultivadora, inspiradora, pode levar tu organização ao próximo nível. Amém? Hablando agora sobre discipulado, a visão mostra futuro possível. A visão é esta demonstração de futuro possível. Pero, qual é o grande elemento que hace que as pessoas salgam de onde estão para avançar ao seguinte passo? Qual é o grande elemento? Qual é o componente mobilizador que hace que alguém queira participar de uma missão audaz para o avanço do evangelho? Qual é o combustível da visão? A resposta simples é discipulado. Como assim discipulado? Discipulado é combustível da missão? Voltamos pouco para poder avançar. Que é discipulado em uma definição rápida? O discipulado é o processo de acercar-me a Cristo e levar outras pessoas a também acercar-se a Cristo, verdade?
Pero isso não sucede solo com uma classe ou um grupo de estudo. O discipulado é ao menos uma pessoa ajudando a outra pessoa a crescer na fé. É caminhar junto a alguém. Vida em la vida. Tem que ver comigo, meu processo de parecer mais a Jesus. Não importa qual é meu cargo em UBLA, necessito acercar-me mais a Jesus para segui-lo e ser transformado em áreas de minha vida. Esse é o primeiro nível de discipulado, comigo mesmo. E a maioria das pessoas na igreja nunca han sido discipuladas. Nunca foram acompanhadas em la fé por al menos uma pessoa. Receberam informação bíblica, pero não necessariamente foram discipuladas. O discipulado também tem que ver com levar outras pessoas, tem a ver com ser outros discípulos, e terceiro nível tem a ver com levar outras pessoas a ser discípulos, o qual é um grande desafio. Diversas investigações ao redor do mundo mostram que a maioria dos cristianos não sabem como ser discípulos. Não sabem. Simplesmente porque nadie lo hizo com eles. Então, não tinham nenhuma referência. E o terceiro nível de discipulado é que ensinar a outros a discipular. Acompanhar a outras pessoas nesse desafio. Uma coisa é hacê-lo, a ser discípulo. Outra coisa é ensinar a alguém como hacê-lo. Quem é padre ou madre sabe que isso é um desafio. É mais fácil tu hacê-lo do que ensinar a outro a hacê-lo. Verdade? E há um quarto nível que tem a ver com criar uma cultura de discipulado na igreja. Uma cultura centrada no discipulado e não nas atividades e programações. Aqui se vuelve ainda aún mais difícil. E a maioria dos pastores e líderes não tem a menor ideia de como hacê-lo. Como criar uma cultura de discipulado na igreja. Não tem. Investigações mostram isso. Todos nós outros, os creyentes que influenciamos em nossas regiões, necessitamos de alguma maneira, em nossos corações, acercar-nos a Cristo. E muitos estão vivendo o evangelho em piloto automático. Ser discípulo de Jesus é um processo intencional. Puedes ser membro, líder e presidente de uma convenção e aún assim não estar vivendo um processo de discipulado intencional e diário em tu vida. E quantos membros em nossas igrejas não estão vivendo um processo de discipulado intencional? Quantos? Se os membros de nossas igrejas e ministérios estão seguindo a Jesus de forma intencional, serão mobilizadas para ser outros discípulos e assim cumprir a missão de Jesus. E a maioria dos cristianos afirma, como lhe dije, em encuestas, que não sabem como ser discípulos. O famoso livro Igreja Simple demonstrou mediante uma investigação por las igrejas bautistas por que crescem ou não crescem. Nossos irmãos estadunidenses hicieron a primeira parte da investigação e os resultados foram impressionantes. Luego realizaram esta investigação em todo o mundo, em toda a Latinoamérica, e o resultado foi o mesmo. E sabe qual foi a resposta? As igrejas que crescem são as que têm um processo simples de discipulado. Me dei conta de que a grande dúvida de los pastores e líderes é justamente como criar o processo de discipulado. Todos creem que o discipulado é importante,
pero não sabem como criar um processo que respalde uma cultura robusta em suas comunidades. He estado involucrado com o discipulado desde que era adolescente, pero foi em la última década que trabalhei ativamente ajudando a muitas igrejas a construir uma cultura de discipulado. E depois de muita investigação e prova com cientos de igrejas, notei que existem 4 passos simples que podem dar-se para desenvolver um processo de discipulado efetivo em uma igreja. Depois de um tempo testando, terminei registrando essas ideias em um livro, A Igreja que Hace Discípulos. Se alguém quer adquiri-lo, traje algumas cópias comigo. E sabemos que copiar modelos não funciona, pero a maioria dos pastores tampouco sabem como construir solos um processo intencional de discipulado, contextual. Assim que desenvolvi um modelo para que puedas criar tu próprio modelo. Ou uma guia para que um pastor ou uma igreja desenvolvam um processo discipular que tenha sentido para sua realidade. Falarei rapidamente dessas 4 etapas. São 4 etapas simples para ajudar um pastor ou uma igreja para criar essa cultura. E a primeira etapa é a quem discipular. Conhecer a tu público. Entender. Compreender mais profundamente a tu público. Conhecer bem as características de tua audiência é essencial para construir um processo contextualizado. E o cambio de paradigma é entender isso. Todos necessitam discipulado, não solo os novos em la fé. Especialmente os membros atuais da igreja. Se a maioria de eles não ha sido discipulada, devemos começar com eles. Se não são discipulados, não entenderão o processo e não lo replicarão. Cada grupo é diferente de outro. Devido ao tempo, quero destacar as características de los membros de las igrejas, porque cada grupo é diferente, pero me focarei hoje em los membros. A primeira tarefa é entender melhor a seu público e fazer perguntas para eles, como estas e outras. Imaginemos, por exemplo, um típico membro de uma igreja bautista. Como podemos compreender seu pensamento, suas ideias, seus sentimentos, seu involucramento com a igreja? Que perguntas podemos fazer? Por exemplo, pense como esta mulher, Maria González, 53 anos, casada, 2 filhos jóvenes, chegou há mais de 20 anos por la influência de sua madre, quem a assistia à igreja. Como esta mulher pode entender a fé? Esse é só um exemplo, pero imaginemos como responderia a essas perguntas. Destaco as respostas de 2 delas. La 2, que entendes acerca de tu processo de maduração espiritual? Só algumas ideias. Se considera madura em la fé? Maria se considera madura em sua fé? Cree que conhece bastante a Bíblia? Entende a importância de assistir a los cultos? Pero, sempre tiene um pero, ha dejado de crescer em la fé desde há algum tempo. E muitas encuestas podem dizer isso. Considera que o pastor e os maestros são os responsáveis de ajudá-la a crescer espiritualmente e tem uma atitude dependiente. Não é a protagonista de seu crescimento na fé. E outros exemplos de respostas, quais são suas necessidades de crescimento espiritual? A necessidade é o que lhe falta.
necessita acompanhamento para convertir-se em discípula e discipuladora, reconoce que não pode lograrlo sola, entende que necessita aprender em la prática lo que significa ser uma discípula de Jesus, tem inseguridade. 60 a 70% das pessoas dizem isso, têm inseguridade ao falar de Cristo e ao discipular outros. Necessita como crescer em la fé, porque não sabe como fazê-lo, e sabe que deve ler e estudar a Bíblia, mas sente que está estancada em aplicar o que já sabe a sua própria vida. Discipulado tem que ver com isso, aplicação, não só conhecimento. Esses são alguns exemplos que vemos em uma típica membro de uma igreja batista de tamanho médio em Brasil. Em tu caso, podem ser coisas diferentes, pero é importante ter claridade sobre quem são tus membros e como estão em seu caminhar de fé. Perguntar-lhes isso. Isso é como são. Próximo exercício é entender quais são as características ou evidências que desejamos que um membro da igreja desenvolva como discípulo. Luego, é necessário elegir hacia onde queremos levá-los, o que queremos desenvolver em eles. É importante não só entender quem são as pessoas, sino também hacia onde queremos guiá-las. Em que aspectos queremos que sejam transformadas? Que características de Jesus queremos desenvolver com elas? Quais escolhemos como as mais essenciais? Essa é uma lista de exemplos de características que queremos trabalhar em el coração de nossos membros. Cada igreja pode construir sua própria lista a partir do Novo Testamento. Características como negar-se a si mesmo, aprender as bases de sua fé, ter visão de reino e outras mais. Essas são as características especiais, essenciais que queremos construir em las pessoas. Então, querer detalhar quem é meu público hoje é entender onde está. A lista de características que queremos desenvolver em ele é quem queremos que se converta. É um cambio prático. E como passa de um lado a outro? Alguém tem alguma ideia? Um processo de discipulado. O processo de discipulado é a puente. A maioria das pessoas que chegam às igrejas simplesmente não tem ideia de como desenvolver sua fé. E se pergunta a um membro de tua igreja, como Marcelo, talvez responda: empieza a vir a los cultos e participar na escola bíblica. Programações, atividades. É basicamente lançar a gente ao rio e dizer: empieza a nadar e descubre tu solo. Como ser como Cristo. O processo de discipulado é a puente, a transformação. Esta é a segunda etapa. A terceira etapa, a próxima etapa, é as rutas de discipulado. Depois de entender ao público e que necessitamos desenvolver nele, podemos construir uma ruta de discipulado. A ruta é a sequência de passos que levam alguém da inmadurez cristiana à madurez cristiana. Elas é a resposta que damos a las características que percebimos de nosso público. Os passos de uma ruta, passo 1, 2, 3, 4, respondem a los aspectos que queremos trabalhar com eles. Necessitamos ter claridade sobre quais são os temas que devemos abordar para levar as pessoas a crescer em la fé. A maioria dos pastores não sabem quais são os passos. E cada grupo seguirá uma ruta de discipulado com passos estabelecidos. Membros,
personas de otras congregaciones, nuevos en la fe. Es diferente el proceso de discipulado de una persona de la iglesia, de una nueva en la fe. En este exemplo de uma ruta de discipulado, cada grupo seguirá um recorrido com passos estabelecidos, são diferentes e alguns deles são mais rápidos que outros. Pero é importante ter essa ideia de recorrido completo. Esse é apenas um exemplo de uma trilha ou uma ruta de discipulado de uma igreja. En este ejemplo, la ruta comienza con entender qué es el discípulo de Jesús, en la práctica. Luego, después aplicar esa verdad en su vida diaria, después practicar los valores del reino, vivir profundamente los hábitos espirituales, comenzar a servir y aprender cómo hacer otros discípulos. Toda ruta de discipulado debe caminhar para levar a pessoa a ser outros discípulos. É importante isso. Pero isso é apenas um exemplo. A igreja e a rede de igrejas pode construir uma ruta que hace sentido para seu contexto, seu público e sua realidade. Depois de entender meu público e construir uma ruta de discipulado, podemos elegir as melhores estratégias para nosso contexto. Basicamente, são 3 desde Cristo: discipulado personal, discipulado individual, discipulado em grupo ou em microgrupo. Não teremos tempo hoje para explorar a diferença entre todas elas e as fortalezas e limitações de cada uma. Pero o mais importante que quero destacar é: há que elegir uma estratégia e preparar a los discipuladores nessa estratégia. O discipulado individual tem suas características e exige uma formação específica. O discipulado em grupo também requer outro tipo de enfoque. E às vezes uma estratégia tem mais sentido em uma região do que em outra, com um grupo etário do que outra. A igreja pode elegir uma única forma ou várias. Pero não copies todo o que os outros fazem, pensando que funcionará igual em tua igreja e região. Uma igreja pode escolher só uma estratégia, como microgrupo, ou mais de uma, ou todas, pero é importante entender as diferenças e começar a trabalhar com elas, preparando os líderes para essa estratégia. E a última etapa, por último, necessitamos elegir materiais adequados que facilitem o processo de transformação das pessoas. Encontrar materiais para cada parte da ruta construída. Buenos materiais são necessários para facilitar o caminhar das pessoas em los temas claves de la ruta. Sin buenos materiales, el proceso de multiplicación se ve comprometido. Desafortunadamente, a maioria de los recursos que temos são traduções de materiais antigos estadunidenses, com metodologias de outra geração. Además, são mais para estudo bíblico do que necessariamente para discipulado, porque é diferente. Por isso, muitos pastores e líderes me desafiaram a contribuir nessa direção. Por isso, ano passado, decidi construir algumas sugerências de materiais de discipulado para uma ruta para crentes. E meu objetivo era apresentar um exemplo de inspirar outros a construir materiais contextualizados para o seu público. Essa é a trilha que eu construí, basicamente para 3 passos para ajudar os pastores e líderes a construir seu próprio material. Traje algumas unidades em português para quem queira conhecer mais. Deixarei os livros afuera para que estão interessados. Quem sabe se não trabalhamos juntos para traduzi-los ao espanhol.
Pero mais importante que queria lançar esses materiais era demonstrar como podemos produzir buenos materiais de discipulado. Um bom material de discipulado, por exemplo, deve ter conteúdo que leve à prática de vida. Deve ter perguntas bem elaboradas que levem a pessoa a repensar sua fé, sua prática de evangelho. Resumindo minha charla sobre o discipulado, se uma igreja dá estes 4 passos adequadamente, poderá iniciar um movimento e generar uma cultura de discipulado em seu contexto. 4 passos simples. A cultura vai mais allá de um modelo. Garantiza continuidade a lo largo de las generações. Para criar uma cultura de discipulado, necessitas uma visão e um plano claro para levar as pessoas a viver o que é discipulado na prática de vida. Certo? E o último aspecto é liderazgo. Decidi invertir a maior parte do tempo falando sobre visão e discipulado hoje, pero sobre liderazgo, me gostaria de comentar ao menos algumas ideias. Se a visão é o quadro do futuro que me hace ver outra realidade possível, e o discipulado é o combustível que me leva a esse futuro, o liderazgo é o veículo. Liderazgo é o veículo, discipulado é o combustível e a visão é o quadro do futuro. Todo começa com o liderazgo. Esto lo dijo ayer Fabrício. En la construcción de la visión começa com liderazgo. La construcción de um processo discipulado começa com liderazgo. E principalmente, a prática de uma cultura de discipulado começa com liderazgo. Segundo muitas investigações, teses e minha análise prática em las iglesias, os movimentos de crescimento normalmente falham por uma razão, pelo menos. Querer uma velocidade muito rápida em la multiplicação. A velocidade muito rápida de la multiplicação normalmente é um dos mais importantes motivos de por que um movimento falha. E normalmente não esperar que os líderes realmente passem por um cambio real em suas vidas. E o discipulado tem que ver com esse cambio de vida. Isso demanda tempo para que a transformação se consolide. E deve começar com o liderazgo. Não necessariamente com todas as pessoas que ocupam cargos principais em la diretoria da igreja, sino com os verdadeiros líderes, aqueles que sirvem em la igreja e influem claramente. A visão deve alcançar o liderazgo. O discipulado deve começar com o liderazgo, e esse liderazgo deve ser formado, treinado e preparado para replicar. Mira que Jesus se enfocou muito em lo que passava com os 12, certo? E luego com os 70, a multidão também formou parte de seu ministério, pero lo que ocorreu com seu grupo de discípulos foi lo que generou uma transformação real no mundo. Uma vez perguntaram a Billy Graham se ele fuera pastor de uma igreja, que haria? Billy Graham como pastor de uma igreja. Um dos nossos líderes modernos que mais levou pessoas a estádios e miles se converteram. Sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Te lo leré. Creio que uma das primeiras coisas que haria seria reunir a um pequeno grupo de 8, 10 ou 12 pessoas a mi alrededor, que se encontrariam umas horas por semana e pagariam o preço.
esto les costaría algo en tiempo y esfuerzo. Lo compartiría con ellos todo lo que tengo a lo largo de los años. Entonces, realmente tendría 12 ministros en los laicos que a su vez podrían reunir a otros 8, 10 o 12 y enseñarles. Conozco una o dos iglesias que están haciendo esto y está revolucionando la iglesia. Cristo, creo yo, estableció el modelo. Él pasó la mayor parte del tiempo con 12 hombres. No lo pasó con la gran multitud. De hecho, cada vez que había uma grande multitud, me parece que não havia muitos resultados. Os grandes resultados, según veo, vinieron de entrevistas personales e del tiempo que ele passou com os 12. Essa resposta é muito diferente, pero el cambio que os líderes podem experimentar em suas vidas pode ser increíble. E isso pode ser revolucionário para a igreja. Combustível para multiplicação. Todo empieza pequeno, pero com intencionalidade, planificação, discipulado e enfoque em liderazgo, tu puedes causar uma imensa transformação en la vida de las iglesias. Amén. Gracias. Dios los bendiga.